Olá a todos, hoje o nosso grupo, composto por mim, pela Vanessa e pelo Vinícius, iremos fazer uma demonstração da soma das PGs. Primeiramente nós iremos apresentar um exercício, fazer logo após a demonstração e assim fazer a resolução desse exercício. Espero que gostem e que aprendam bastante conosco. Já vamos para o exercício, venha comigo. Esse vai ser um problema. Uma fábrica de chocolate inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2015 o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidas quantos ovos? Então primeiro eu vou fazer uma demonstração da nossa fórmula da soma dos termos de uma PG e aí eu volto para responder isso daqui. Só resolver então o exercício. Vamos fazer primeiro a demonstração da soma dos termos de uma PG finita. Vamos partir do pressuposto que nós conhecemos o primeiro termo. Esse nosso primeiro termo, tanto na PG como na PA, nós chamamos ele de A1. E nós conhecemos também a nossa razão, que em PG nós denotamos como Q. Vamos pensar de uma maneira bem simples, então, de uma soma de N termos. Vamos pensar, então, que a soma é A1 mais A2, o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e mais tal. Aí. Nós sabemos que numa PG, a razão ela é dada pelo quociente, né, de um termo pelo seu termo anterior. Então, pensando, tirando o A1, vamos pensar aqui no A2. A2, ô borracha, não chamei você não. A2 dividido por A1 é igual à nossa razão. Uma maneira bem simples, né, fazendo uma multiplicação em cruz, vamos ter o que nosso A2, ele vai ser o A1 vezes Q. Okay? Vamos pensar também numa maneira pro A3. O A3 dividido pelo seu anterior, que é o A2, ele também vai dar nossa razão. Porém aqui nós temos que o A2, que esse A2 aqui, deixa eu pegar uma corzinha mais da hora, ele é A1 vezes Q. Vamos fazer essa substituição aqui. Então, A3 dividido por A1 vezes Q é igual a Q. Da mesma maneira, né? Vamos fazer. O que vai ficar aqui? Vai ficar nosso A3. Ele vai ser o A1 vezes Q ao quadrado. Ok? Para o A4. A4 dividido por A3. Porém, quem é o nosso A3? Nós já sabemos aqui quem é o nosso A3. Acabamos de descobrir. Já vamos colocar direto no A3 aqui. Ele é o A1 vezes Q ao quadrado, que é igual à nossa razão. Então, o nosso A4 ele vai ser A1 vezes Q ao cubo. Então, nós vamos notando aqui, gente, que nós vamos ter um padrão, né? Então, olha, no A2 aqui, ó, quando nós vamos olhar para o expoente, é 1. Então, sempre o expoente, né, ele vai ser 1 menor que o termo. Então, seria um n menos 1, ok? Porque, ó, o A3 aqui, A3, nosso expoente, 2. O A4, nosso expoente, 3. Então, aqui nós temos um padrão, então, onde n, o nosso expoente vai ser n menos 1. Vamos voltar, então, para a nossa expressão, essa expressão aqui bonita, e vamos reescrevê-la agora. Vamos reescrevê-la da seguinte maneira. Nosso Sn, ele vai ser igual ao A1 mais A2. Agora, quem é o nosso A2? A2 é A1 vezes Q, mais o A3. Quem é o nosso A3 agora? O nosso A3, ele vai ser essa expressãozinha agora. A1 vezes Q ao quadrado. O nosso A4, quem é o nosso A4 agora? Nosso A4 é A1 vezes Q ao cubo, mais A1 vezes Q ao cubo, mais
A1 vezes N, vezes Q, N menos 1. Ok? Nós olhamos agora nesse padrão. Vamos chamar esse termo aqui de termo 1. Ou essa expressão, perdão. Essa expressão de expressão 1. E agora nós vamos multiplicar essa expressão pela razão. Por quê? Ficando assim. Q que multiplica Sn que é igual a A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais A1 vezes Q ao cubo mais A1 vezes Q à quarta mais A1 vezes Q N menos 1 vezes A1 vezes Q. Deixa eu arrumar esse A1, esse A aqui. A1 vezes Q. Elevado a E. Ok? Então, vamos chamar essa daqui de expressão número 2. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subtrair... Oh, meu Deus. Dois de 1. Aqui nós vamos notar o seguinte. Vamos notar que... Vou pegar um verde aqui, ó, já que eu vou anular. Pensar no verde do Palmeiras aqui para anular, né? Que foi anulado esse ano. Vamos ver aqui, ó. Que o A1 ele vai anular o A1 vezes Q. A1Q, né? Vezes Q. A1 ao quadrado. A1 ao quadrado. A1 ao Q, o cubo, A1 cubo. Vezes quarto tá aqui dentro, ok? E A1 vezes Q menos A1 vezes Q N menos 1 também vai se anular. Então aqui, ó, quem sobra. Quem vai sobrar para nós vai ser o AN, ou A1, perdão, A1 vezes Q elevado a N e o A1, né? Fora o Sn e o Q vezes Se, desses lados das expressões. Então, subtraindo, então, ele vai ficar Q vezes Se menos o Sn igual ao A1 menos A1 vezes Q elevado a N. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora o Sn aqui em evidência. Colocando o Sn em evidência, vai ficar Sn que multiplica, né? Q menos 1. E aqui o nosso A1, vamos colocar ele em evidência. Então, o A1, ele vai ficar, já vou só organizar aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Qn menos 1. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir por Q menos 1 dos dois lados. Se eu fizer a divisão, então eu sei que o Q1 ele vai anular com esse daqui, né? E ele vai ficar com uma expressão assim. Sn é igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então aqui nós chegamos então na nossa expressão. Nós chegamos aqui numa expressão de soma dos nossos n termos. Ok?
Então aqui nós vamos fazer algumas brincadeiras. Vamos fazer uma prova por indução agora. Vamos provar isso aqui por indução. Então nós temos aqui então um teorema que fala que a soma dos n termos de uma PG ela é dada por essa expressão. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então aqui ó, nós vamos fazer agora, vamos fazer uma prova por indução. Vamos provar por indução. Provar por indução. Então, vamos fazer n igual a p e p igual a 1. Okay? Então, logo de cara nós vemos que o nosso Sn, se nós vamos fazer ele igual a p, então vamos chamar ele de p, Sp, igual a A1 vezes Q elevado a n, como nós chamamos de p, também vai ser p, o n chamamos de p, né? Menos 1 dividido por Q menos 1. Tá. Se esse p é igual a 1, oh meu Deus. Logo, nós substituindo aqui, nós vamos ter S1 é igual a A1 Q elevado a 1 menos 1 dividido por Q menos 1. Simplesmente vão cancelar esses termos, ficando que o meu S1 é igual a A1. Ok. Então, para P igual a 1, nós provamos. Vamos provar, então, agora para N é igual a P mais 1. Vamos lá. Nós temos, então, que o nosso SP mais 1, ele vai ser igual a 1 sobre P mais 1 menos 1. Isso dividido por Q menos 1. Então, nós sabemos então que numa PG, a soma do enésimo termo ela é somada com o seu próximo termo, ok? Então, como que ficaria? Ficaria SP mais 1 mais o SP, que aí agora eu vou pegar todas as somas, né? E somar com o próximo, né? Então o próximo, como nós vimos na dedução, tudo, seria o A1 vezes Q, como é N aqui, então ficaria A1 vezes Q, N menos 1. Okay. Porém o nosso N agora ele vai ser chamado de P, então já vamos substituir aqui onde N é igual a P mais 1 menos 1. Tudo isso aqui, né? O nosso SP. Quem é o nosso SP? Eu já demonstrei aqui, né? Nós mostramos, na verdade, né? O nosso SP, ele é A1 vezes Q elevado a P menos 1 dividido por Q1. Vamos fazer a substituição dele novamente aqui. Então, nós temos que o SP mais 1, ele vai ser o A1 vezes Q elevado a P menos 1 dividido por Q menos 1. Mais o nosso A1 aqui vai cancelar, né? Esse 1. Então vai ser A1 vezes Q elevado a P. Fazendo então a soma dessa fração, vai ficar SP mais 1, A1 vezes QP menos 1, mais, aí colocando o mesmo denominador, que vai anular, e vai ficar somente o
Q menos 1 vezes A1 vezes QP. Tudo isso dividido por Q menos 1. Agora vamos colocar em evidência. Evidência não, perdão. Vamos fazer a distributiva. A1 vezes Q elevado a P menos A1 mais A1 vezes QP vezes Q. Tenho esse P aqui com mais um desse expoente. Então vai ficar A1 vezes Q P mais 1 menos A1 vezes Q elevado a P. Tudo isso dividido por Q menos 1. Então, ok. Aqui, ó, esses dois termos eles vão se anular. Este e este vão se anular. E vai sobrar para nós somente o A1, ou menos A1, mais A1 vezes Q elevado a P mais 1, dividido por Q menos 1. Okay, vamos colocar então esse A1 em evidência, que aí ele vai ficar 1, já posso colocar o sinal de menos para dentro, ok? Vamos deixar a expressão um pouco mais simples e mais bonita, que vai ficar QP mais 1 menos 1. Simplesmente já coloquei o sinal dele aqui dentro, tá bom? E inverti os dois. Só isso. Dividido por Q menos 1. Aqui como no começo nós falamos que o nosso NP, o nosso N ia ser igual a P mais 1, então nós vemos aqui que esse NP mais 1, aqui ele vai virar um N, ok? Então esse aqui vai ser um N, ficando SN, e aqui também o P, né? P mais 1. Então ficando SN, não SP, SN igual a A1 e N menos 1 dividido por Q menos 1, como queríamos demonstrar. Obrigado. Agora vamos voltar para a resolução do exercício. Volto logo. Então vamos resolver então esse problema então, pessoal, usando a fórmula então da soma. Então nós sabemos que o SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então tá, o nosso primeiro termo nós sabemos, o exercício nos dá, que fala que em 2010 a fábrica produziu 1000 ovos. Então o nosso A1 nós sabemos. O nosso N, se é de 2010 a 2015, então cada ano vai passando de produção, então ele é igual a 6 anos, ok? Conta 2010 e conta 2015 também. Então, vamos procurar a nossa razão. Nós sabemos o nosso A1. O nosso A2, ele fala que 50% a cada ano aumenta. Então, 50% de 1000, ok? Já vamos fazer praticamente direto aqui. Vai dar 500, ok? Então, mais os 1000, o nosso A2 vai ser igual a 1500, ok? Então tá, então vamos lá. Nós temos o nosso A1, nós temos o nosso N, nós temos o A2. Vamos encontrar então a nossa razão. Como encontramos a razão, que nem no vídeo eu expliquei, que é o termo dividido pelo seu anterior. Então, A2 dividido por A1 vai dar a nossa razão. Então, quem que é o nosso A2? 1500.
nosso A1 1000. Então, fazendo a conta aqui, 15 dividido por 10 da mente dá 1,5. Okay? Então, aqui também nós descobrimos nossa razão. Perfeito. Então, vamos agora utilizar a fórmula que nós demonstramos. Então, tá. Então, o nosso N é o 6, então como ficaria? S6, que é igual ao primeiro termo A1, 1000, vezes o nosso Q, que é a razão, 1,5, elevado a N, o nosso N é 6, isso aqui é um 6, ok? É menos 1, dividido por Q, 1,5, menos 1. Vamos fazer a conta aqui, rapidamente. O S6, ele vai ser 1,5. Vamos pegar a calculadora aqui. Deixa eu utilizar a calculadora. 1,5 elevado a 6 vai dar 11,390625. Então deu 11,390625 menos 1. Tudo isso dividido por 1,5 menos 1 vai dar 0,5. Tá. S6 é igual a 1000 que multiplica 11,390625 menos 1 vai dar 10,390625 dividido por 0,5. Okay. Então, vamos utilizar aqui então a calculadora. 11, menos 1 vai dar 10,390,625 vezes 1000 dá 10.390 dividido por 0,5. 20.781,25. Então esse nosso S6 é igual a 20.781,25. Então, aqui a fábrica aproximadamente ela vai produzir 20.781 ovos de chocolate. Que delícia! Então, utilizando a fórmula, nós conseguimos aproximar e chegar praticamente, tomei aqui, no nosso resultado, como nós queríamos demonstrar. Então é isso, pessoal. Agradecemos aí a todos e vamos torcer para o Santos na segunda divisão. Brincadeira, professor. E é isso. Vai, Santos!